Desde a invenção do avião, o mundo está fortemente conectado a esta máquina fantástica, capaz de transportar em alto desempenho pessoas, cargas e sonhos. Dezenas de milhares de aeronaves são fabricadas a cada ano em diversas partes do globo, principalmente nos Estados Unidos, França, Brasil e Canadá. Considerada muitas vezes como um aparelho altamente complexo e sofisticado, o avião é uma máquina que, em função de diversos fatores, como segurança, economia e exigências legais, tem um limite de vida útil programado. Depois de muitos anos de operação, se chega a um ponto em que os reparos e manutenção são tecnicamente ou economicamente inviáveis. Além disso, com o crescente desenvolvimento de motores mais econômicos e mais silenciosos, equipamentos eletrônicos de navegação, comunicação e gerenciamento de voo mais avançados, torna-se vantajoso para a maioria das empresas substituir as aeronaves mais antigas, exceto se a capacidade financeira da empresa não puder suportar os custos de aquisição de um novo equipamento. Em geral, a vida útil prevista para a aeronave comercial construída hoje é em média de 30 anos. Entretanto, qual o destino dos aviões após décadas de intensa utilização? Muitos destinos são comuns, sendo que todos eles passam inicialmente por uma fase de abandono, geralmente em grandes áreas. Um desses destinos prováveis são os cemitérios de aviões, que são locais gigantescos, longe de cidades, onde as aeronaves aguardam a reciclagem ou depósito temporário. Geralmente são situados em desertos, pois a baixa umidade favorece a conservação dos aparelhos. Nos períodos de baixa demanda, é comum aeronaves serem depositadas até o esquecimento da mesma. O maior deles está localizado no deserto de Mojave e pertence ao governo norte-americano. São quase 5.000 aeronaves civis e militares, em uma área de aproximadamente 10 milhões de metros quadrados. No Brasil, infelizmente, estes cemitérios muitas vezes são instaurados indevidamente em grandes aeroportos. Seja pelo fim da vida útil ou por falência de companhias aéreas, é comum o esquecimento e o sucateamento de aviões em várias capitais do país. Parados durante anos, sem nenhuma manutenção, sujeitos a intempéries, chuva e sol, os aviões vão definhando e a sua capacidade de reaproveitamento vai sendo limitada. Em 2010, eram mais de 100 aeronaves abandonadas em diversos aeroportos brasileiros, ocupando importantes áreas em lugares como o aeroporto de Brasília, Congonhas, Guarulhos e Manaus. Esta cena começou a mudar em 2011, quando o Conselho Nacional de Justiça implantou juntamente com a Infraero o programa Espaço Livre, que tinha como objetivo remover todas as aeronaves que estavam sob custódia da Justiça. A ação permitiu a ampliação dos aeroportos para a Copa do Mundo e eliminou problemas inclusive de saúde pública, já que foi constatado diversas vezes focos de dengue em várias dessas aeronaves. Os aviões foram leiloados, tendo o programa encerrado em 2015 com 50 aeronaves removidas em 11 aeroportos. Uma dessas aeronaves leiloadas foi o Boeing 737-200, comprado pelo empresário Ailton. Este Boeing, fabricado em 1979, chegou à Companhia Aérea Brasileira VASP em 1994 e foi operado até janeiro de 2005, quando foi aposentado em função da falência da empresa. Esta aeronave
serviu companhias aéreas do mundo inteiro, como a dinamarquesa Maersk Air, a alemã Super, a canadense Quebec Air e a nauruana Air Nauru. Ficou estacionada no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília por 9 anos, onde permaneceu sem qualquer manutenção ou reparo. Com a compra, a mesma foi desmontada e transportada por carretas até uma cidade da região sul de Goiás. Em função do desgaste da pintura, o avião foi reformado externamente por meses. Como a aeronave foi aposentada em condições normais de operação, a mesma continua conservada e estaria apta a voar depois de uma minuciosa revisão, se não fosse o desmonte para o transporte. Apesar de ter recebido propostas para a venda de peças, o empresário dono da aeronave tem um projeto de conservar integralmente tanto a estrutura da aeronave quanto o seu interior e expô-la para visitação em um estabelecimento comercial em sua propriedade. Deste modo, ele acredita estar fornecendo uma possibilidade de conhecimento, turismo e lazer para a comunidade. Outra aeronave leiloada pelo mesmo programa está em Taguatinga, no Distrito Federal, e irá se transformar em uma lanchonete. Seguindo a mesma ideia, o empresário de Belo Horizonte comprou uma aeronave cargueira que estava no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e pretende transformá-la em um restaurante. A ideia é comum em várias partes do mundo. Várias aeronaves já escaparam do sucateamento e se transformaram em hotéis, casas e restaurantes, se tornando um atrativo a mais em muitas paisagens. Seguindo a linha contrária, também temos o desmanche completo das aeronaves para reciclagem. Quando não se tem um interessado em fornecer um destino diferenciado para os aviões, estes são destrinchados, com suas peças removidas e seu material vendido para ser fundido e transformado em outros produtos. Como uma aeronave é uma máquina de alta performance, com exigências de segurança rígidas a serem seguidas, a composição de sua estrutura geralmente é de ligas metálicas, mais puras e de elementos mais nobres. Sendo assim, trata-se de um material com potencial muito grande para reaproveitamento em diversas aplicações, desde o uso em outra linha de fabricação de aeronaves até coisas mais simples, como fabricação de panelas, como o que ocorreu com parte das aeronaves removidas pelo programa Espaço Livre no Brasil. O que não é comum e que é algo que deveria ser pensado é a doação dessas aeronaves para museus, universidades e centros de pesquisa. No caso da nossa própria universidade, não recebemos nenhuma das aeronaves removidas pelo programa Espaço Livre, sendo que é do conhecimento do poder público a necessidade de aeronaves para estudo e laboratórios. Da mesma forma, programas de reutilização já estão começando a existir e estão sendo potencializados aos poucos. Alguns modelos de aeronaves já estão saindo de fábrica com seu destino pós-vida útil estudado e determinado. Empresas como a Airbus, Lufthansa e a Boeing possuem empresas subsidiadas e projetos de reaproveitamento de peças e materiais imediatamente após o fim de operação de qualquer aeronave. Isto evita o sucateamento e o descarte incorreto em desertos e aeroportos, diminuindo o impacto causado ao meio ambiente.